Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o livro A Psicologia Financeira. Esse é um dos melhores livros que existem para você aprender a administrar bem o seu dinheiro e ganhar mais dinheiro também. E vamos falar aqui das 6 lições principais desse livro. A primeira delas é muito importante e a sexta é mais importante ainda. Então fica até o final desse vídeo para você ver quais são essas 6 lições importantíssimas se você quiser administrar bem o seu dinheiro e ter mais dinheiro também. Então vamos aqui para a primeira lição, que se chama Não ferre com tudo. E essa é uma das coisas que as pessoas fazem muito, principalmente no Brasil, que é de estragar tudo, ferrar tudo nas finanças. Até eu já fiz isso 2 vezes. E tem aquele exemplo que eu até dei no outro vídeo, né? Sorveteiro gasta 71 mil de indenização em 30 dias e volta a vender picolé no Espírito Santo. Tem outro aqui. Homem diz que gastou 12 mil do FGTS no jogo do Tigrinho. Foi embora, lamentou ele. Aí ele continua. Ele contou que gastou o salário e FGTS com a plataforma online. Foi tudo embora, tanto o salário quanto o FGTS. Gastei meu FGTS todinho, 12 mil, lamentou. Então, se a gente for ficar procurando exemplo aqui, é o que mais tem de pessoa que ferra com tudo nas finanças dela. Então você aprendendo essa lição de não ferrar com tudo, já vai melhorar muito a sua vida financeira. Eu mesmo, como já disse, eu ferrei com tudo 2 vezes. A primeira foi com ações, eu perdi uma grana muito grande aí com ações, né? Antes de eu entrar no meu emprego aqui em Floripa, eu estava vivendo só de ações ali, né? Fazendo trades, comprando, vendendo. E daí eu perdi quase todo o meu dinheiro, eu fiquei só com 5 mil reais na conta. Aí fui obrigado a voltar para a CLT. Voltando para a CLT, eu comecei a guardar dinheiro, só que depois eu estava meio que indignado, eu queria ganhar dinheiro, queria de qualquer forma, acabei entrando nas plataformas de aposta, só que não era essas apostas aí de cassino, era de esportes, né? Então eu fiquei ali apostando, no início eu ganhava, só que chegou uma época que eu acabei perdendo quase tudo que eu tinha juntado quando eu estava trabalhando na CLT. Então, depois de eu ter ferrado tudo aí 2 vezes, aí realmente eu aprendi a lição. Então, às vezes não adianta só a gente falar ou ler um livro, porque eu já tinha lido esse livro mesmo assim, eu ferrei com tudo. Eu tava muito na pressa ali que eu tinha que ganhar, e acabei me ferrando 2 vezes, mas eu não me arrependo disso, porque foi uma polaridade na minha vida que eu tive que passar para depois passar por uma fase boa, né? Após aprender a lição e após também aprender a focar no que realmente me dá dinheiro. Então essa é a primeira lição, não ferrar com tudo. Não adianta eu ficar falando isso para vocês, também não adianta às vezes você ler um livro. Adianta sim na parte da teoria, mas às vezes a pessoa precisa aprender na prática, né? Como foi o meu caso ali, que eu consolidei esse conhecimento na prática. Acho que quase todo mundo já ferrou com tudo alguma vez. Eu estava vendo ali até o Donald Trump, ele já faliu ali algumas vezes, depois ele se reergueu, agora ele é até o presidente. Então é algo que pode acontecer para te ensinar uma lição, mas o melhor é você não ferrar com tudo de vez. Às vezes a gente demora para guardar um dinheiro para chegar e perder assim tão rápido, né? Colocando num esquema aí de aposta, mercado de ações, fundo imobiliário, criptomoeda, todas essas especulações, né? E aí você pode estar correndo esse risco de estar ferrando com tudo na sua vida financeira. Por isso que é importante você deixar a maior parte do seu dinheiro em uma renda fixa e você ter uma parte aí para você realmente colocar nessas coisas de renda variável, até mesmo no negócio próprio para você multiplicar ele, mas a maior parte do seu dinheiro tem que estar numa renda fixa. Por exemplo, eu mesmo deixo 90% do meu dinheiro agora na renda fixa, eu deixo uma parte ali nos CDBs, né, nos cofrinhos e o porquinho do Banco Inter, e uma parte também na poupança. E aí eu tenho também minhas criptomoedas, tenho algumas ações que eu deixo lá, mas que eu tenho noção que criptomoeda, ações, fundo imobiliário, tudo isso é especulação. Eles podem simplesmente derreter, evaporar meu dinheiro. Então, você pode investir nessas especulações aí, mas com essa ciência de que você pode perder, porque o nome já chama renda variável. Uma coisa pode variar até R$ 0. Eu já vi isso acontecendo, já vi ação aí na bolsa que custava R$ 50, depois ela só não chegou a zero porque tem um esquema lá maracutaia que eles fazem de ficar reagrupando as ações. Aí pega e volta R$ 50, mas você tem menos ações do que antes.
Então quase chega a zero, tá? Tanto ações, criptomoeda, fundo imobiliário, tudo isso tem o risco de você ferrar com tudo. E sobre aposta esportiva eu não preciso nem falar, né? E uma coisa boa depois de eu ter ferrado tudo 2 vezes é que eu comecei a ler vários livros, porque eu fiquei indignado. Eu falei, poxa, então como é que a gente faz para ganhar? E eu li 5 livros relacionados à renda variável. Então eu consigo ganhar com aposta esportiva, ações, criptomoedas, só que é uma coisa que eu não indico para ninguém. Principalmente o day trade, que é só 1% das pessoas que têm sucesso. Então eu ainda faço alguns trades ali, só que aplicando o que eu aprendi nesses 5 livros, e também eu uso uma quantia bem pequena ali do meu dinheiro, eu não uso nem 1% do que eu tenho. E essa então foi a primeira dica, não ferre com tudo, que você só pode aprender aí na prática, né? Não adianta eu ficar falando aqui. Pode adiantar para você ter uma noção, mas é a prática que vai te ensinar. Agora vamos para a segunda dica. A segunda lição é: use o dinheiro para comprar a sua liberdade. Então, o próprio autor do livro, Morgan Housel, ele tinha esse objetivo com relação ao dinheiro. Para ele, a liberdade é mais importante que tudo, e esse era o objetivo principal dele ali com o dinheiro. E eu me identifiquei muito porque para mim a liberdade também é muito importante, como eu falei nos vídeos anteriores. Então eu usei meu dinheiro ali para eu ter uma quantia boa para poder sair da CLT e poder trabalhar com tranquilidade. E também usei esse dinheiro para investir no meu negócio próprio, trabalhar pela internet, que é uma coisa que eu posso trabalhar em qualquer lugar que eu quiser. Semana que vem, por exemplo, eu vou viajar e eu vou continuar trabalhando, só que lá nessa viagem. O que acontece é o seguinte, como as pessoas estão aí na corrida dos ratos, a maioria, elas acabam não trabalhando para comprar a liberdade dela. Ela fica trabalhando para comprar coisa, aí financia uma casa em 30 anos, aí tem que continuar no trabalho para pagar essa casa, aí vai ter as despesas da casa, aí compra carro, compra isso, compra aquilo e fica naquela corrida dos ratos ali infinito. Por isso que a maioria também não tem liberdade, porque para ela ter liberdade, ela precisa do dinheiro, mas sem o dinheiro com esse propósito. Se ela não tem o propósito de comprar a liberdade dela, ela vai sair comprando várias coisas aleatórias, vai ficar só trabalhando para comprar coisas. Um desses livros que eu falei para vocês que eu li sobre trades, um desses livros é Iludidos pelo Acaso, que é do Nassim Taleb. E tem uma coisa que o Nassim Taleb falou ali naquele livro que eu me identifiquei muito, que ele falou que ele tá às vezes tomando um café com a pessoa ali em Nova York, né? E aí a pessoa fala, nossa, eu tenho que correr para pegar o trem. Aí ele falou que na mente dele não faz sentido esses horários. Nossa, a pessoa tá ali, pô, e tem que ficar, nossa, eu tenho que estar naquela correria de pegar o trem, porque senão o trem vai passar e eu vou perder, não sei o que. Eu me identifiquei muito com ele, né, nessa parte aí, que é a questão de você ter a liberdade. Por exemplo, agora que eu não estou trabalhando de CLT, eu não preciso ficar correndo para pegar isso, para pegar trem, para pegar ônibus, para ficar indo nos lugares, porque eu tenho o meu tempo aqui, que eu mesmo sou o dono dele, por conta que eu tenho dinheiro. Então, essa lição aí de você usar o dinheiro para comprar a liberdade é uma lição muito importante, se seu objetivo for esse. Eu mesmo me identifiquei muito com isso, por isso que eu corri atrás de comprar essa liberdade. Dá para eu ser mais livre ainda, quanto mais dinheiro eu tiver, mais livre eu sou, porque eu posso ir, por exemplo, para Nova York e ficar trabalhando lá. Ser livre é isso, você poder ir para o lugar que você quiser, no horário que você quiser. Só que isso depende também do seu dinheiro. Então, quanto mais dinheiro, mais livre você é. Se você usar o dinheiro para esse propósito, né? Porque tem pessoa que vai ganhar mais dinheiro e vai gastar mais. E aí ela vai ficar mais presa ainda a essas coisas que ela tem que pagar. Agora vamos para a terceira lição desse livro, que é a mágica dos juros compostos. Mas só que aqui tem uma questão. Para essa mágica acontecer, depende do seu aporte. E o que seria o aporte? O valor que você deposita ali todo mês, certo? Então vamos supor que você deposita R$1.000 ali numa caixinha do Nubank. Esses R$1.000 vão se transformar em 1.010. No próximo mês, os juros não vai ser só sobre os 1.000, vai ser sobre os 1.000 e os R$10. E assim vai formando uma bola de neve muito grande. Com o passar dos anos, você pode ter ganhado bastante dinheiro só de juros compostos. Só que, como eu falei, esses juros compostos dependem do valor do aporte e depende também do tempo que você deixa. Ele deu um exemplo aí, que eu acho que é do Warren Buffett, que o cara ficou ali 50 anos nesses juros compostos, ainda mais dividendos e rendendo dividendos sobre dividendos,
e o cara ficou aí bilionário, mas é um exemplo do cara que já estava com mais de 80 anos e os aportes dele eram muito altos. Então, os juros compostos, eles podem ser mágicos sim, como ele fala nesse livro, mas depende do valor que você está aportando e do tempo que você deixa. Então, se você não tem muito dinheiro para aportar, é melhor você focar em ter mais dinheiro para você poder guardar mais, em vez de ficar focando em juros compostos. Porém, é importante todo mês você colocar algo ali na renda fixa. E a lição número 4 aqui é o seguinte: ficar rico é diferente de continuar rico. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que ganhou o Big Brother. Na época era 500 mil, mas era muita grana. Cida, 2004, campeã do BBB 4, Cida também ganhou 500 mil reais, porém perdeu tudo ao emprestar dinheiro para amigos e ser fiadora do imóvel de uma ex-assessora. Ela teve de assumir a dívida após a proprietária não pagar o imóvel. Em 2019, ela contou que estava vivendo em uma kitnet e vendendo bolos de pote. Então, vocês viram aí o exemplo. Claro que não foi fácil ela ganhar esses 500 mil, né? Teve todo o trabalho ali do Big Brother. Mas o desafio está em você continuar rico. E isso depende muito da sua mentalidade. Tem vários outros exemplos de pessoas que elas ganham muito dinheiro, mas se elas gastam muito também, vai ser a mesma coisa de não ter dinheiro, porque você ganha 500 mil e você fica gastando 100 mil por mês, em 5 meses vai acabar seu dinheiro. Então precisa ter uma administração aí do dinheiro, que é uma coisa muito simples de fazer, que eu mesmo faço. Eu tenho então uma planilha onde eu coloco todas as minhas receitas e as minhas despesas, e ali eu tenho uma noção de todos os meus ganhos, de todos os meus gastos, dos meus lucros. Eu criei até uma planilha recentemente de brainstorm, que é uma planilha de ideias do que fazer com o meu dinheiro, se eu coloco mais nesse lugar, se eu coloco mais nesse. E é uma coisa que ajuda muito a você administrar o seu dinheiro e ter uma noção ali de todos os seus gastos e ganhos. Então, se você pegar uma grana grande e você colocar nessa planilha, você já vai ter uma noção muito boa, vai conseguir administrar esse dinheiro. E a maioria das pessoas não faz isso, que é uma coisa simples, só colocar ali na planilha. E acabam gastando dinheiro de forma aleatória, sem calcular nada, sem nem abrir uma calculadora ali para ver. Dá até um exemplo de uma pessoa que não fez isso, uma pessoa famosa, tá? Então até pessoas famosas não fazem essa coisa que é básica. Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 2024, devolveu um Porsche 718 Boxer que comprou no meio de agosto de 2024. Então, se ele tivesse uma planilha igual a minha, ele já ia ver, esse carro não cabe no meu bolso, que ele já ia colocar ali as despesas, tem que pagar a parcela, aí tem IPVA, imagina o IPVA desse carro. E aí, por conta de ele não ter esse controle, alguém, sei lá, parece que deu um toque nele, ou ele mesmo percebeu, e teve que devolver esse carro, pagando maior micão. Por isso que a quarta lição é: ficar rico é diferente de continuar rico. Para você continuar rico, você tem que ter uma mentalidade, que isso você pode fazer com visualizações, pode também usar a planilha para você ter um controle muito bom do seu dinheiro ali, até se visualizar ganhando mais, porque na minha planilha eu dei uma avançada nela agora, eu coloquei uma parte ali com hipóteses, que você pode colocar no Excel. E com essas hipóteses você já vai imaginando, imagina eu ganhando esse tanto de dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você administra bem. Outra coisa é você aumentar o seu termostato, porque quando a gente é pobre, né, ou dá até o exemplo do Davi, ele trabalhava ali de motorista de aplicativo. O termostato dele, sei lá, era de 3 mil, 4 mil por mês. Quando ele ganhou ali mais de 1 milhão, o termostato dele deveria aumentar um pouco ali para ele saber lidar com esse dinheiro, né? E para isso também ia cair no mesma questão ali da planilha, né? Então você fazendo essa planilha de controle financeiro, visualizações e removendo algumas crenças, você já vai conseguir continuar rico depois que você for rico. Vamos para a quinta lição do livro, que é: guarde o máximo que você conseguir. E os brasileiros parece que ignoram totalmente essa lição aí desse livro, porque segundo os dados do Serasa, em 2024, o número de pessoas endividadas no Brasil era de 73 milhões.
Então o pessoal inverteu a ordem, né? Em vez de eles pensarem assim, guardar o máximo que eu puder, eu vou gastar o máximo que eu puder. Então quase a metade aí da população brasileira gasta mais do que ganha. E em vez de ela guardar mais, ela está gastando mais. E isso tem a ver com o que eu falei no livro ali do Pai Rico, Pai Pobre, naquele vídeo que eu resumi esse livro, que eu falei ali da dopamina das pessoas pobres, né, que é muito afetada, não pode pegar um dinheiro que já quer gastar. E é uma coisa que, assim, muitos brasileiros dão aquela desculpa, que eles falam assim, como que eu vou guardar dinheiro se não sobra? Então é uma mentalidade errada aí dos brasileiros, porque você não vai esperar sobrar para você guardar, senão você não vai guardar nada. Você tem que guardar antes de sobrar. Não tem uma conta de água, de luz, você não paga antes de você gastar? É a mesma coisa. O dinheiro você já tem que começar guardando desde o primeiro dia, desde o primeiro salário que você teve. Só que ninguém ensina isso para ninguém, então o pessoal vai vivendo no aleatório, né? Então eles acham até que o limite do banco é dinheiro deles ali. Eles gastam o limite, aí depois gasta limite do cheque especial. Quando não tem limite, quer gastar até o limite dos outros, pedindo o cartão dos outros. Essa dica aqui foi uma pedrada aí que os brasileiros precisam ouvir, essa lapada seca aí que eu dei agora, que é de começar a guardar dinheiro antes de sobrar. Não, se você esperar sobrar, você não vai guardar. E seguindo os conceitos do livro aí, Pai Rico, Pai Pobre, Homem Mais Rico da Babilônia, você tem que guardar pelo menos 10% do seu salário todo mês. Então já é uma base ali. E se você puder focar para guardar mais, melhor ainda. Vamos para a última dica do livro, que é muito importante também, principalmente quando a pessoa ela já atinge um certo patamar financeiro. Se ela não tomar cuidado com isso, ela pode voltar a ser pobre ou perder todo o dinheiro dela. Que é o seguinte: aprenda a dizer isso é suficiente. Então é uma coisa para você trabalhar a sua ambição e não ter ganância. Por quê? O sistema capitalista, ele é infinito, certo? Você pode ter R$ 1 trilhão, ninguém vai te impedir. Só que quem que define a quantidade que a gente vai poder ganhar, né? Não existe assim uma regra, você só pode ganhar 200 bilhões, você só pode ganhar 300. Não existe, você pode ganhar infinito. Então quem tem que definir isso é você mesmo. E muitas pessoas, quando elas estão no processo ali de ganhar muito dinheiro, elas acabam ficando às vezes mais gananciosas e ficam sempre insatisfeitas. Então ela ganha um dinheiro, em vez dela ficar feliz, nossa, estou satisfeito, deixa eu aproveitar. Não, ela fica indo atrás de mais dinheiro, atrás. E às vezes ela entra naquele método competitivo que o Claude Kister fala, que é um método de você ficar competindo com outras pessoas para você ganhar. Eu dei esse exemplo aí no vídeo que eu falei da abundância, que eu dei o exemplo do Bob Axelrod ali na série Billions, que é um cara que era bilionário e não estava satisfeito, né? Teve até um episódio ali que ele quis ferrar um país inteiro da África ali, só para ele bater a meta trimestral dele. E foi um cara que se ferrou muito nessa aí, até no final da série, o último episódio, ele se ferrou bonito ali, né? Graças às ações dele, né? Que a gente chama aqui de lei da causa e efeito, que está nesse livro. E você então precisa ter essa mentalidade de aprender a dizer, isso aqui é suficiente para mim, eu já estou bem. Porque senão você pode se tornar uma pessoa muito infeliz. Até no livro A Psicologia Financeira, que a gente está falando aqui, ele dá um exemplo de um cara que ele ganha dinheiro, aí ele vai se mudar para uma vizinhança. E nessa vizinhança, as pessoas de lá, elas têm dinheiro também, igual ele. E aí a esposa dele fica se comparando com as pessoas de lá. Nossa, então os filhos deles estudam nessas escolas. E aí eles se comparam, fica comparando com o carro do cara ali. E aí eles ficam nessa insatisfação, ou seja, os caras ganhou mais dinheiro para ficar insatisfeito, não faz sentido. E outro exemplo também que ele dá nesse livro é o seguinte, tinha um cara lá que ele ganhava muito dinheiro fazendo trades, né, igual o Bob Axelrod ali. E esse cara, ele já tinha uma grana assim muito boa, tipo milhões ali de dólares. E o que que ele fez? Ele então foi querer ganhar mais dinheiro, né, que foi a ganância ali que subiu para a cabeça dele. E aí ele foi inventar de conseguir informações privilegiadas ali. Alguma coisa envolvendo o Warren Buffett ali, que ele pegou e colocou todo o dinheiro, não, ele colocou uma parte muito grande do dinheiro dele nessa especulação aí com informação privilegiada.
E aí realmente subiu depois as ações e ele multiplicou o dinheiro dele. Só que sabe o que aconteceu? Ele foi preso por conta de informações privilegiadas. A mesma coisa que o Bob Axelrod fazia ali na série Billions. E o Morgan Housel, ele fala uma frase muito importante, só essa frase já vale o vídeo inteiro, que é o seguinte: nunca arrisque o dinheiro que você tem e precisa para ganhar um dinheiro que você não tem e você não precisa. Então, esse cara, ele fez isso, ele arriscou um dinheiro que ele tem e precisa para um dinheiro que ele não tinha e não precisava. Ele até ganhou ali, mas depois ele foi preso e até o dinheiro dele foi confiscado, né? Então, do que adiantou? E esse último ensinamento aí foi muito importante para mim também, porque eu coloquei ali agora uma meta de um valor que eu quero ter, e quando eu chegar nesse valor, eu tenho que lembrar de ter a gratidão. Até agora, no valor que eu tenho agora, eu sou muito grato, eu sou muito feliz, eu agradeço ali direto por conta disso, porque assim a gente aproveita o nosso dinheiro, né? Porque se você ficar sempre buscando mais e mais e mais, a busca vai ser infinita e você vai ficar sempre infeliz. E assim, a gente realmente precisa buscar mais, não vai ficar ali, chegar ali, ah, agora pronto, não preciso fazer mais nada. Não, a gente tem que continuar buscando. O que a gente não pode é ficar buscando a todo preço, né? Igual o Bob Axelrod colocou a empresa dele ali em risco por conta de uma coisa que ele não precisava. Esse outro cara aí do exemplo também. Então, é essa noção que a gente tem que ter de não arriscar o que a gente tem e precisa para algo que a gente não tem e não precisa. O vídeo de hoje foi esse, galera, muito conteúdo bom aqui desse livro, né, onde eu passei as 6 lições para vocês, que eu vou dar uma resumida aqui, ó. Evite ferrar tudo, é a primeira lição. A segunda, use dinheiro para comprar liberdade. Terceira é a mágica dos juros compostos. Quarto, ficar rico é diferente de continuar rico. 5, guarde o máximo que você puder. E sexto, aprenda a dizer isso é suficiente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou das informações que eu passei aqui, peço que você deixe um like, comenta aí o que vocês acharam, ou comenta sobre outra coisa aí também para poder ajudar o canal a subir. Compartilha para quem você acha que vai gostar desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se vê na próxima. Muito obrigado, tchau, tchau.